Ressocialização por meio da leitura. Uma campanha do Judiciário de Mato Grosso mobiliza a sociedade para a doação de livros que serão destinados aos reeducandos e reeducandas que cumprem pena no Estado. A campanha Livro para Ser Livre. A iniciativa matogrossense, melhor, da Justiça Matogrossense, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Unidade prisional de Alexânia, em Goiás, ganha brinquedoteca. A iniciativa faz parte do projeto Amparando Filhos, do Tribunal de Justiça de Goiás e tem apoio do Conselho Nacional de Justiça. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, suspende reintegração de posse em Pernambuco. E ainda, eleições 2022. Mesários já podem pegar certificado de conclusão de treinamento e declaração de dias trabalhados. Um projeto do Tribunal de Justiça de Goiás tenta minimizar o sofrimento das famílias de quem está cumprindo pena. O Amparando Filhos oferece um espaço adequado para que reeducandos possam receber visitas de suas crianças. Livros, brinquedos e esperança. Uma brinquedoteca construída para permitir que crianças continuem sendo crianças mesmo em um ambiente de ressocialização. O espaço foi instalado na unidade prisional de Alexânia, em Goiás, município a cerca de 120 quilômetros da capital Goiânia, para permitir que os pais presos recebam a visita dos filhos em um local adequado. Os meus filhos, no caso, vão ver hoje o pai depois de 8 meses. É um projeto realmente humano, pensado realmente nas crianças e nas famílias que não têm culpa, né, do que eles fizeram e estão pagando. Essa é a primeira brinquedoteca construída em um presídio do país. A iniciativa faz parte do projeto Amparando Filhos, do Tribunal de Justiça de Goiás e tem apoio do Conselho Nacional de Justiça. A ideia é humanizar o relacionamento da família dos reeducandos durante o cumprimento da pena. Divino pôde rever os 5 filhos depois de 1 ano e 8 meses. Já tem muito tempo sem ver eles, eles sofrem muito, choram muito. Com saudade de mim, né? Sempre fui um pai presente com eles. Ficar uma imagem boa de mim sobre eles, né? Vai me visitar na brinquedoteca, não vai esquecer que o pai dele estava preso no presídio, né? A brinquedoteca tem entrada independente da unidade prisional. No local, aos domingos pela manhã, cerca de 600 crianças vão poder ficar com os pais por cerca de 2 horas. 233 reeducandos que cumprem pena nos regimes semiaberto, aberto e fechado têm filhos. Eles mesmos colocaram a mão na massa para construir o espaço. Demos o nosso máximo aqui, ajudamos a fazer tudo, reforma, pintura, ficamos até altas horas da noite. E só de ver as alegrias das crianças, para mim já é uma emoção, né? Minha filha não está presente, mas eu me sinto como ela se estivesse aqui. As visitas vão ser monitoradas por um policial penal. O objetivo é que as crianças saiam da unidade com sentimento de alegria e respeito. Ainda que circunstâncias da vida retirem flores das nossas crianças, esse espaço eterniza a primavera. Nós jamais permitiremos que lhe seja retirada a primavera. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou um advogado e os representados por ele ao pagamento de danos morais por ofenderem uma mulher que era parte contrária em uma ação de investigação de paternidade. O advogado atuava em causa própria e na representação dos irmãos. Ao contestar uma ação de investigação de paternidade ajuizada contra o pai dele, chamou de prostituta a mãe do autor. As instâncias ordinárias julgaram o pedido de indenização improcedente, sob o entendimento de que a conduta do advogado teria configurado típico exercício do direito de defesa e estaria abarcada pela inviolabilidade profissional. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do ofendido. O entendimento foi de que o argumento da imunidade profissional não pode ser invocado para afastar a responsabilização civil do advogado que viola a dignidade da parte adversa. A ministra relatora, Nancy Andrighi, cujo voto prevaleceu, destacou que os excessos do profissional que ofendam a honra e a dignidade de qualquer das partes do processo configuram, conforme jurisprudência do tribunal, ato ilícito e fato danoso, suscetível de reparação.
Já a segunda turma do STJ entendeu que o prazo prescricional por danos causados por fundação privada de apoio à universidade pública é de 5 anos. A controvérsia analisada pelo colegiado teve origem em ação de danos morais e materiais ajuizada por uma pós-doutoranda que, em virtude de falha no serviço de desembaraço aduaneiro prestado por fundação privada de apoio à universidade pública, alega ter perdido a amostra genética destinada à pesquisa. A bolsista da Unicamp fazia o estudo de doutorado, parte em Portugal, parte no Brasil. As amostras foram produzidas lá e, ao retornar ao Brasil, foram retidas na alfândega. A Fundação de Apoio à Universidade afirmou ter enviado os documentos necessários para o desembaraço. Mas a pesquisadora, após estranhar a demora na entrega e se informar diretamente com a Anvisa, soube que as amostras haviam sido devolvidas a Portugal por falta da documentação. Todo o material genético se degradou e o experimento foi cancelado. A fundação alegou ser entidade de direito privado e que a prescrição seria de 3 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu a preliminar e extinguiu a ação. No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação na origem. O relator, ministro Og Fernandes, destacou ser irrelevante a natureza privada da fundação, pois a prescrição quinquenal descrita na Lei 9.494 de 1997 se aplica a qualquer entidade que preste serviço público, conforme a jurisprudência do STJ. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que seja respeitada a lei de cotas em concurso público da Petrobras, promovido pelo Sebrasp. A ação civil pública aponta que o percentual legal de 20% de reserva de vagas para candidatos negros não vem sendo cumprido. Isso porque os envolvidos têm contabilizado candidatos negros que obtiveram nota para aprovação na ampla concorrência, como se fossem parte dos contemplados pelas vagas previstas para as cotas. A lei prevê que esses casos não podem entrar como cotistas, o que significa que mais aprovados negros devem ser convocados. A ação pede urgência na correção da ilegalidade e aponta que o curso de formação já começou. Para o Ministério Público Federal, a imperícia já está prejudicando a nomeação de profissionais que deveriam ter sido chamados na lista de cotas. Veja a seguir, em Mato Grosso, Justiça Estadual realiza a campanha de doação de livros destinados aos recuperandas e recuperandos do sistema prisional. Uma campanha mobiliza a sociedade de Mato Grosso para a doação de livros destinados aos recuperandos e recuperandas que cumprem pena no estado. A iniciativa é da Justiça Estadual por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, o GMF, em parceria com a OAB de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eles são companheiros de muitas pessoas, seja no mundo virtual ou físico. Eu estou falando dos livros, mas o consumo desta importante ferramenta que proporciona conhecimento e aprendizagem ainda é um privilégio de poucos. Por isso, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, se uniu com outros parceiros e está promovendo a campanha Livro para Ser Livre, a ressocialização pela leitura. Então, que tal participar dessa iniciativa e transformar a vida de um reeducando por meio da leitura? Podem ser doadas obras literárias, filosóficas, entre outras. A arrecadação está sendo feita nos fóruns de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Sinop, Sorriso, Diamantino, Barra do Garças, Tangará da Serra, Primavera do Leste e Rondonópolis. No Tribunal de Justiça, os livros podem ser entregues na recepção da sede, no restaurante, no anexo Desembargador Antônio Arruda e na Escola dos Servidores. Ou, se preferir, faça sua doação pelo sistema Drive-Thru aqui no estacionamento de visitantes do Tribunal de Justiça. As entregas podem ser feitas em todos os pontos de coletas a partir do meio-dia até às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Participe da campanha e aumente o acesso à cultura e à educação. E a repórter Carolina Chaves conversou com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando de Almeida Perry, que também é supervisor do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário do Estado. Ele deu mais detalhes sobre essa campanha.
Vamos acompanhar. Doutor, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu que agradeço, Carol. Estamos à disposição. Doutor, existe uma recomendação do CNJ que trata do tema. Vocês partiram dessa recomendação do Conselho para levar a leitura para dentro das prisões? Partimos da recomendação feita em resolução do Conselho Nacional de Justiça e também das visitações que fizemos às unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, que iniciamos em 2019. Paralisamos um tempo durante a pandemia, mas já retornamos. E nesse retorno constatamos que os presos são ávidos por leituras, até porque sabemos que a leitura é um instrumento de remissão de pena. E verificamos que a imensa maioria das nossas unidades prisionais são desprovidas de biblioteca. E mais, ressentimos também de um atendimento oftalmológico aos nossos reeducandos. Estivemos na colônia agrícola de Palmeiras e lá verificamos que muitos presos gostariam de estudar, de praticar a leitura, mas se veem impossibilitados porque não dispõem de óculos. Então, aproveitando, nós temos um trabalho muito bonito realizado por um magistrado aqui, Dr. Tony, e que faz um trabalho chamado Ribeirinho Cidadão, onde faz atendimento oftalmológico. Então, nós já estamos também ingressando nas nossas unidades prisionais para atendimento aos nossos reeducandos que se veem possibilitados de estudar ou ler pela deficiência visual. Então, verificando nas nossas unidades essa necessidade dos nossos reeducandos de praticar a leitura, muitos por conta da deficiência de livros no ambiente prisional, nós começamos uma campanha aqui junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, mobilizando a sociedade matogrossense no sentido de arrecadarmos e formarmos as nossas bibliotecas no sistema prisional. Agora, doutor Orlando, que tipo de títulos são permitidos para a leitura dos presos? Praticamente todos os títulos. Evidentemente que nós não vamos trabalhar com títulos científicos, até porque a nossa população carcerária, lamentavelmente, ainda ressente de um baixo nível de escolaridade. Em recenseamento que temos feito no sistema prisional mato-grossense, verificamos que a grande massa da nossa população carcerária tem apenas um ensino fundamental quando muito. Poucos têm o segundo grau, mas nós temos trabalhado também, Carol, com convênios junto às universidades do Estado de Mato Grosso, e este ano nós já vamos propiciar a participação de muitos dos nossos reeducandos no Enem. E as universidades, algumas delas, já estão oferecendo gratuitamente vagas para os nossos reeducandos. Temos, por exemplo, a GES, a Universidade do Interior de Mato Grosso, que está disponibilizando aproximadamente 200 vagas para aqueles reeducandos que conseguirem nota, aprovação junto ao Enem. Assim, estamos também trabalhando com universidades em Sinop e também em Cuiabá, junto com a Croto. A nossa intenção é fazer com que os nossos reeducandos estudem e trabalhem enquanto cumprem suas penas. Agora, esse projeto do Tribunal de Justiça do Mato Grosso já definiu o total de dias reduzidos nas penas, dos reeducandos para cada livro lido? Como fica essa remissão, esse desconto? A recomendação do Conselho Nacional de Justiça é que o preso pode ler até um livro por mês. E feita a resenha e aprovada essa resenha, ele ganha uma remissão de 4 dias por mês. No total, ele pode ler 12 livros ao ano e ter uma remissão de 48 dias ao ano. E quem faz essa avaliação, se o detento leu ou não o livro, doutor? Esse é um grave problema que nós estamos enfrentando. Pela resolução, nós temos que formar uma comissão, ainda estamos encontrando algumas dificuldades na formação dessa comissão, mas estamos fazendo um convênio com as nossas universidades para que essas universidades possam fazer as resenhas feitas pelos reeducandos. Doutor Orlando, para a gente finalizar, e cabe a quem a decisão final sobre a redução da pena? Quem define? Quem bate o martelo dizendo, reduziu tantos dias na sua pena? A leitura acompanhada da resenha é registrada no sistema prisional. O diretor vai
emitir uma certidão e, com base nessa certidão, o advogado ou o defensor público vai requerer ao juiz das execuções o abatimento da pena pela leitura. Então, no final, no frigir dos ovos, é o juiz das execuções penais que deve conceder a remissão pelo estudo. É isso, doutor Orlando. Parabéns por essa iniciativa, por devolver a dignidade a essas pessoas que tanto precisam. E muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Muito obrigado a você, Carol. Estamos sempre à disposição. Veja a seguir, ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal suspende reintegração de posse em Pernambuco. Os detalhes em instantes. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal cassou decisão que havia autorizado a reintegração de posse de propriedades rurais no município de Gameleira, em Pernambuco. O ministro se baseou em outro julgamento da Corte que suspendeu os despejos e desocupações até o fim deste mês. Na ação no STF, a Defensoria Pública da União argumentou que os engenhos estariam ocupados desde 1995 por aproximadamente 700 pessoas e que a reintegração afetaria cerca de 100 famílias de trabalhadores rurais. A desocupação foi determinada em fevereiro de 2018 em favor de uma empresa imobiliária que arrematou os imóveis da região. A Justiça Federal de Pernambuco suspendeu a execução do mandado em março de 2020, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deferiu a reintegração sem a proteção das áreas de produção de trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. Ao julgar procedente o pedido formulado pela DPU, o ministro André Mendonça explicou que o ato do TRF-5 violou decisão anterior do STF. Em agosto deste ano, o plenário suspendeu despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais até 31 de outubro, em razão da pandemia da Covid-19. A decisão alcançou, além de imóveis que servem de moradia, os que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. No voto, o ministro explicou que quaisquer medidas a serem tomadas devem ser pautadas em conclusões devidamente embasadas e inequívocas que garantam a estrita observância do que decidido por esta Suprema Corte. Além de cassar a decisão do TRF-5, o ministro determinou a suspensão imediata do mandado de desocupação e de eventual mandado de reintegração de posse até o fim deste mês ou até que seja apresentada a perícia para definir as áreas sujeitas a esse tipo de ação e desde que haja a participação de técnicos do INCRA. Um acordo homologado pela Justiça do Trabalho, na Bahia, vai destinar R$ 6.700.000 aos hospitais filantrópicos Aristides Maltês e Martagão Gesteira, localizados em Salvador e especializados no tratamento de câncer. O acordo foi firmado entre o Ministério Público do Trabalho na Bahia e a Vedacity Nordeste S.A. a título de indenização por danos morais coletivos. A empresa terá ainda que pagar assistência médica integral aos ex-funcionários afetados pela contaminação química. O montante será dividido e pago em 10 parcelas mensais a partir do dia 7 de outubro e será destinado exclusivamente para a compra de equipamentos. A conciliação põe fim a uma disputa judicial iniciada em 2008 e foi homologada pela juíza Monique Matos, substituta da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, onde tramitam 2 ações do caso. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o parcelamento da dívida no cumprimento de sentença só é possível com acordo entre credor e devedor.
Por unanimidade, o colegiado decidiu que não existe direito subjetivo do executado ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença. Com a decisão, a turma negou provimento ao recurso especial de uma empresa que, invocando o princípio da menor onerosidade, buscava o parcelamento de débito no cumprimento de sentença. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de parcelamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento ao recurso da empresa por entender que o Código de Processo Civil veda expressamente a aplicação do parcelamento na fase executiva. No STJ, a recorrente alegou que a vedação do Código de Processo Civil de 2015 poderia ser mitigada, principalmente na hipótese de processo de recuperação judicial, ao qual ela está submetida. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, apontou que após a entrada em vigor do novo CPC, o parcelamento do débito na execução de título judicial foi expressamente vedado. Segundo o colegiado, tal parcelamento não pode ser concedido nem mesmo pelo juiz, ainda que em caráter excepcional, sendo admitida, todavia, a possibilidade de acordo entre credor e devedor na execução. Eleições 2022. Mesários que trabalharam no primeiro turno das eleições já podem baixar o certificado de conclusão de treinamento e a declaração de dias trabalhados. No primeiro turno das eleições deste ano, mais de 1.800.000 mesários contribuíram com o pleito. O índice de ausentes foi o menor de todas as eleições. Para os que trabalharam no primeiro turno, o certificado de conclusão de treinamento já está no aplicativo Mesário, disponível para download em aparelhos celulares ou no portal de educação à distância no site do Tribunal Superior Eleitoral. As declarações de dias trabalhados também começaram a ser liberadas. E para aqueles que vão trabalhar no segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou um treinamento online com o objetivo de garantir que todos exerçam a função com tranquilidade e segurança. O conteúdo vai ficar disponível no site do TSE até o próximo dia 27 e no aplicativo Mesário até o dia 29. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde. Tchau.